O tema que eu tenho para ministrar hoje, eu quero saber primeiro, quem quer receber uma palavra de Deus para a tua vida, dá um amém. O tema que eu quero ministrar hoje é um tema forte, de uma declaração que você precisa fazer na tua vida. Assunto encerrado. Fala comigo, assunto encerrado. Mas apóstolo, qual é o assunto que eu posso considerar definitivo, definido, acabado? Se às vezes existem situações da vida que elas voltam. Elas são recorrentes, uma enfermidade, um momento no relacionamento, uma questão financeira, e que às vezes, eu não posso dizer isso aqui acabou de vez, mas a Bíblia mostra para nós, querido, que existe uma ação de Deus, através de Jesus Cristo em nossa vida, que nós podemos declarar que esse assunto está encerrado. O livro de Gálatas no capítulo 3, abra comigo o versículo 13, eu até gostaria que você ficasse aí com sua Bíblia, né? Apóstolo, mas minha Bíblia está no celular, tudo bem. Com a sua Bíblia, papel, seu pergaminho. Porque nós vamos ler alguns textos hoje que por si só, eles pregam para a gente. A Bíblia, ela prega sozinha, né? Quando você vai lembrando dos textos. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora é importante, olhe bem, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Você percebe que tem duas palavras muito fortes, a palavra resgatou e o nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Nessa outra versão, ela diz o seguinte: Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada. Apóstolo, mas não é o meu caso, eu nunca fui amaldiçoado. Mas a Bíblia está dizendo que todos nós, por natureza, nós tínhamos uma vida amaldiçoada. Agora, consequência disso, de derrotas também. De derrotas quando Ele mesmo, quem? Jesus. Quem mesmo? Absorveu. Então, a vida amaldiçoada, a vida de derrotas, ela foi absorvida por Cristo quando? A Bíblia fala, olha, as Escrituras dizem: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Esse tema, assunto encerrado, querido, ele nos faz entender que existe um entendimento claro sobre a obra de Jesus Cristo. E eu aproveitei hoje, de fato muito intencional, para que nessa ceia, a ceia do Senhor, aonde Deus nos dá essa oportunidade tão boa, né? De, como membro da igreja, você que nos visita, aliás, quem está nos visitando pela primeira vez aqui, só para eu saber, levanta a mão aqui. Ninguém, não? Aqui, tem mais alguém ou não? Primeira vez. Hoje foi tão interessante nos cultos, né, que está vendo tanta gente que está vindo pela primeira vez. Eu disse, meu Deus, está aqui há tanto tempo, né? O culto da ceia nos dá a oportunidade para que a gente possa lembrar daquilo que nós já sabemos na palavra. Jesus morreu na cruz, os meus pecados foram perdoados. Mas por que ainda existem alguns assuntos que voltam? Por que ainda existem algumas circunstâncias que nós trazemos à existência? Agora, pense comigo sobre um entendimento do dia a dia. Imagine que você tenha uma dívida financeira completamente impossível de pagar. Pense incompatível com a renda que você tem, impossível de ser paga se analisar a condição financeira que você tem. Você diz, após 10 anos para pagar. Não, 10 anos é generosidade. 20 anos, alguns chegam a dizer, se eu trabalhei a minha vida, eu não consigo pagar essa dívida. Talvez você já tenha visto alguém numa condição como essa. Agora imagine comigo que, suponha, né, que essa enorme quantia de dinheiro, essa enorme quantia financeira, alguém foi lá e pagou a tua dívida. Dá um amém aí, irmão. Agora é interessante porque você fica assustado e fala, meu Deus, essa pendência, essa condição, ela terminou. A pergunta é muito óbvia, né? Você ia ficar insistindo todo mês em pagar essa dívida? Não. Você ia ficar lembrando dela e dizendo, meu Deus, eu tenho que juntar dinheiro para pagar essa dívida? Óbvio que não. Se ela está completamente paga, você vai entender que você não tem mais a preocupação com aquilo que estava consumindo a tua dívida. Agora, o que me leva a ler esse texto de Gálatas hoje, é pensar quanta gente crente, quantos cristãos, que já entregaram a sua vida para Jesus,
onde a Bíblia que você diz que Ele resgatou você, Ele tirou você do império das trevas, que Ele cancelou o escrito de dívida, que Ele é a sua própria remissão, tua redenção. E as palavras que são usadas, elas não são fortes, porque elas estão dizendo que Deus zerou, que o assunto está encerrado. Você parou para pensar quanto crente que ainda precisa de libertação? Quanto crente que já foi liberto, que não tem mais motivo, mas que ele ainda vive subjugado por concupiscências da carne, por compulsões, por vícios, por pecados repetidos, hábitos repetidos, opressões, depressões, obsessões. Enfim, o indivíduo fica lutando o tempo todo. Apóstolo, mas minha luta é contra a carne. Sim, a luta ela continua. Mas o que esse texto quer nos mostrar, querido, que o assunto na cruz do Calvário já foi encerrado, que a obra da cruz, ela não foi feita por uma parte, não, ela foi plena. Jesus pagou a conta já foi paga, Ele já levou e absorveu sobre Ele todo o nosso pecado. Agora o que eu tenho que fazer? Tomar posse pela fé. A Bíblia vai mostrar muito claro que existe uma luta religiosa entre viver debaixo da lei e viver uma vida pela fé. Viver debaixo da lei, querido, é como você tomar água salgada e tentar matar a tua sede. É você pegar uma água salgada, uma água do mar, beber e falar, mas é água. Mas na verdade, é água, mas não mata a tua sede. Viver debaixo da fé é você beber da água da vida. É você ser preenchido em tudo aquilo que você precisa, toda a resposta que você busca para a tua vida. Então esse texto de hoje, ele quer nos levar a um entendimento muito importante. Quando fomos resgatados por Cristo da maldição da lei, Ele pagou um alto preço para que fôssemos livres, e pagou com sua própria vida. Não foi pago qualquer importância, não foi apenas algo pela metade, mas Ele nos tirou de todo nível de escravidão que a tua mente pode tentar alcançar, de toda lembrança que você pode carregar, de circunstâncias do passado que ainda prende você. Então Jesus, Ele veio ao mundo, não apenas para fazer uma inspecionar, olhar como o ser humano estava numa situação deprimente. Não, Ele veio para trazer uma resposta. O plano dele foi executado, o plano dele foi completo. Diga amém em nome de Jesus. Mas por que há tanta gente ainda que está debaixo de um cativeiro, que talvez não compreende que você tem que tomar uma decisão pela fé, de tomar para si tudo que o sacrifício de Jesus proporcionou para você e crer? Por que ainda nós vivemos debaixo da ilusão que Satanás tenta montar, que você ainda está preso às cadeias que já foram quebradas? Apóstolo, é porque eu estou preso a elas, é porque meus pensamentos estão ligados a elas, porque meu vício, ainda que eu vivo, eu não consigo me libertar. É claro que você precisa de passar por processos, mas todos os dias, quando você abrir a tua boca, você vai ver que a bênção de Deus, que o sangue do Cordeiro, ele está sobre a tua casa, está sobre a tua vida, e que você precisa declarar a tua libertação em nome de Jesus. Esse texto, ele está mostrando o quê? Nós cristãos não precisamos ser libertos, nós já estamos livres. A obra de Jesus na cruz comprou totalmente nossa redenção e nossa liberdade. Entender isso não é só ter um entendimento, uma visão racional. É você dizer, meu Deus, então por que eu ainda vivo ainda? Eu acordo deprimido. Por que eu vivo a madrugada tão ansioso? Por que algumas questões humanas, elas ainda me paralisam? Quando uma pessoa me trata mal, eu perdi, meu dia acaba. Quando eu passo por uma situação de humilhação, por que ainda vivo desse jeito? Aqui mostra que as cadeias que nos detêm são na verdade uma ilusão. É uma ilusão. Que Satanás, que é o pai da mentira, ilusionista, ele fica trazendo à existência uma ilusão. Porque senão, quando a Bíblia diz que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, a Bíblia estaria errada, mas ela está dizendo, elas já passaram.
Como eu citei agora há pouco Colossenses, quando a Bíblia diz que todo escrito de dívida que era contra você foi cancelado na cruz do Calvário, a Bíblia estaria mentindo, mas a Bíblia não mente, a palavra de Deus é perfeita. Então onde está o erro? Onde está essa condição? Jesus, ele quebra os laços da escravidão. O diabo, ele não tem mais domínio legal sobre nós. A maioria de nós ainda está em uma condição de prisão espiritual. Por isso, algumas coisas eu preciso ler e ensinar para você hoje. Primeiro, você não deve mais nada. Fala comigo, você não deve mais nada. Fala para o teu irmão do lado aí, você... É lógico que na hora que você diz isso aí, ele já pensou no cartão de crédito dele, né? Ele já pensou em algumas situações que ele tem que pagar, diz assim, ele pensa, meu Deus, então essa dívida você tem que pagar. Se você quer entender e se libertar dela, continue fazendo o curso Uma Vida Abençoada. Todo domingo eu estou lhe ensinando uma partícula disso, para você entender como você pode vencer uma dívida natural. Mas essa também na cruz do Calvário foi vencida. Você só precisa crer e andar segundo os princípios. Esse texto que eu li lá de Gálatas, ele usa a palavra resgatou. Qual que é a palavra? Então Paulo, ele usa esse versículo, uma palavra grega que tem duas partes, quer dizer fora, e ela fala sobre mercado de escravos. Então é uma palavra jurídica que era usada tanto no Antigo Testamento, com outro nome, claro, quanto no Novo Testamento, que significa comprador ou então resgatador. Que foi exatamente o local onde Jesus ele entra para comprar um escravo com o único propósito, tirar a pessoa daquele lugar da escravidão para que ele pudesse ser liberto. Então essa palavra que o apóstolo Paulo usa no texto de Gálatas, que eu li agora há pouco, quando a gente entende o que ela significa, o resumo dela é remoção permanente do cativeiro. Fala comigo, remoção permanente do cativeiro. Se ela é uma remoção permanente do cativeiro, por que eu fico visitando ele? Por que eu vou à prisão que um dia eu fui liberto? Por que essas portas de bronze, essas cadeias de ferro, aquilo que diz a palavra desde o Antigo Testamento, que foram quebradas pelo poder da palavra, por que aquilo que é declarado no Novo Testamento, só confirmando o que diz lá no Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento a guerra era física, no Novo Testamento, em Efésios 6, diz que a guerra é espiritual. Mas os dois livros, ou os dois ambientes, eles se encontram, mostrando para nós que a vida com Deus, ela quebra as cadeias da escravidão. Aí mostra para nós o seguinte, quando eu olho esse texto, eu vejo que fica claro que a morte sacrificial de Cristo, chamada morte vicária, né? Essa morte é substituição. Jesus, ele substituiu você, ele se apresentou no seu lugar. Na hora de pagar a conta, ele disse, eu pago por ele. Agora, como que Jesus alcançou essa autoridade no céu e na terra, para que ele fosse aquele que nos libertaria, como diz em Apocalipse, aquele que pode abrir o livro dos selos, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Poderia ter sido um anjo, poderia ter sido uma pessoa na terra, não, teria que ser o próprio Filho de Deus. Jesus não veio só pagar uma penalidade. Sabe aquela multa que tu paga e continua dirigindo até levar a próxima? Não. Ele nos tirou, ele nos arrancou de um império, de um ambiente opressor. Eu gosto muito, eu estava essa semana falando para pastores, numa conferência, era um grupo bem pequeno, e eu dizia uma coisa que a gente já conhece aqui, mas precisa ser lembrado, que o império, ele manipula, e o reino, ele discipula. A diferença de um império para o reino é que a Babilônia tinha 100 portas de bronze fechadas, mas Jerusalém tinha 12 portas abertas. Sabe por quê? Porque quando eu estou no reino de Deus, eu não estou por obrigação, eu estou por decisão. Mas quando eu estou no império, eu estou preso nele e não posso sair dele, porque as portas da Babilônia significam um lugar onde eu sou manipulado. Mas eu disse a essa liderança que eu me assusto ainda quando eu conheço ovelhas que elas preferem ser manipuladas do que ser discipuladas.
Porque o discipulado, querido, lhe dá ferramentas para você tomar decisões. A manipulação, ela só direciona você sem ensinar você o que fazer. Mas muita gente prefere, ele quer viver um evangelho de leis. O evangelho, após diz para mim o que pode e não pode, e a vida continua. Não, não quero dizer para você o que pode e não pode. Eu quero te ensinar o que a palavra de Deus diz, para que você deseje. Você vai querer agradar a Deus, não por imposição, porque você vai amar tanto a Ele e a palavra do Senhor, que você vai querer buscar a presença dEle, se aproximar dEle cada vez mais. Quem está entendendo, dá um amém aí em nome de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que Ele tirou você do império, Ele tirou você de um ambiente onde você estava sendo dominado por um pensamento repetitivo sem saber motivos. Você parou para pensar quantas coisas que você faz sem saber o porquê faz? Quantas repetições da vida que você só faz porque simplesmente você foi criado daquele jeito? Mas a Bíblia nos liberta. A palavra do Senhor nos faz entender a capacidade que nós temos para vencer os obstáculos da vida. Eu digo que no Antigo Testamento pode você esperar Deus derrubar uma muralha, mas quando você tem o Espírito de Deus, você salta muralhas. Você não precisa esperar que uma muralha caia. Deus te dá poder para vencer os obstáculos que estão na tua frente. Tem um crente pentecostal? Tem alguém para dar uma salva de palmas? Tem alguém para dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus? O entendimento aqui é que Cristo entrou no mercado do pecado e então comprou, pagando com o seu próprio sangue. Eu quero ler uns textos com você agora, que o próprio texto vai nos ensinar. 1 Coríntios vai mostrar para nós assim, capítulo 6, 20. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Ainda Coríntios está dizendo assim, capítulo 7, 23 de 1 Coríntios. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Jesus pagou o preço por você. Ele tirou você de um ambiente de manipulação. Não seja emocionalmente envolvido com pessoas que manipulam a sua vida, que travam a tua vida. O Senhor está dizendo, você está liberto dessas coisas, emocionalmente, espiritualmente. Mas apóstolo, eu tenho medo assim dos demônios, né, vir contra mim. Amado, eu quero tirar esse medo de você, porque quando o sangue do Cordeiro, Jesus, está sobre a tua vida, nenhuma praga pode entrar em você, porque isso é uma garantia que Deus nos dá na sua palavra. A gente vai percebendo isso à medida que crescendo esse texto. O próximo texto, ele diz assim, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,1 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, lá no Antigo Testamento, assim também, cuidado hein, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias. O que são heresias? Mentiras, falácias. São mentiras com cara de verdade, destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E Apocalipse, depois eu falo um pouco desse texto aqui. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Dá uma salva de palmas por esse texto aqui, por essas verdades aí. Você viu que esse texto do Apocalipse é fantástico, né? Jesus é digno de abrir o selo. Ele é o único que nos comprou com o teu sangue. E por isso nós alcançamos nele o que a Bíblia chama de redenção. A redenção é a troca, é o pagamento. Ele se colocou no lugar. Havia muito um termo chamado escambo. Não tinha papel moeda. Eu tenho aqui alguma coisa que eu colhi, agora eu dou para você e você me entrega algo que você tem. A redenção se refere a esse lugar de escravos. E a Bíblia diz que ele pagou esse preço. Mas Pedro disse o quê? Cuidado, porque assim como tiveram falsos profetas, cuidado com falsos mestres, que vão trazer a Bíblia para você como um peso, como um jugo, como um dogma, como uma religião, para que você viva escravo da lei. Só que você hoje está debaixo da graça.
Isso não dá a você a liberdade de viver uma vida de pecado, mas dá a você a liberdade que, se você pecou, Jesus Cristo é aquele que vai lhe perdoar, porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Por que Satanás consegue se assenhorar de muitas pessoas? Por não conhecer as Escrituras e o poder que há nelas. Entenda uma coisa: o propósito de Deus em enviar Jesus não foi apenas para fazer a inspeção que eu disse, né? Do cativeiro, perceber a depravação humana, mas Jesus veio com um plano de excelência, de comprar você, tirá-lo de uma condição miserável e depois colocar você na família dele. A Bíblia fala que eu e você fomos removidos para sempre da condição do pecado e da lei. Deus realizou um plano através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso eu dei o tema, é um assunto encerrado. É um assunto encerrado. Lembrar disso vai mudar o que na nossa vida? Saber o que a Escritura disse, o que vai mudar no teu rosto, na tua face, né? Na sua fala, nas suas atitudes, nos seus enfrentamentos que você encontra diariamente. Porque nesse mundo a Bíblia diz que nós teremos aflições, enfermidades, tribulações, perseguições, humilhações. Mas quando vem uma enfermidade, talvez alguém diga: mas Deus, o Senhor disse que eu não teria enfermidades. Não, o que a Bíblia está dizendo é que você vence sobre ela, que você tem o poder do sangue do Cordeiro para declarar, em nome de Jesus, a cura divina sobre a tua vida. Tem alguém que crê que dá um amém, meu irmão? Mas eu posso, apóstolo, passar por um nível de opressão na minha vida? Sim, existe a opressão, existe a obsessão, existe a possessão. Talvez em algum momento eu possa fazer uma mensagem sobre isso, sobre o tema da possessão. Apóstolo, me avisa para eu não vir. Eu aviso. Mas aqueles que se interessarem, eu ensino você. Para você perceber, querido, que mesmo crente, você pode passar por uma opressão. Algo que vai vir sobre a tua vida como se achatando você. Uma obsessão repetitiva de um sentimento de você não conseguir se libertar. É um assunto recorrente, importante ser lembrado. Mas como que pode um cristão ser possuído por um demônio? Não, porque essa casa aí já está habitada pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, querido, entrou no mercado de escravos, Ele resgatou, e a palavra é exatamente essa: Ele pagou e te libertou. Peraí, mas apóstolo, Ele pagou, o senhor de escravos paga e leva para casa. Não, Ele te deixou tomar a sua decisão, se você vai estar com Ele ou não. A Bíblia diz que se você entrega a sua vida a Jesus, exatamente, essa casa vai estar agora preenchida. Mas se os demônios que saíram, que a Bíblia diz que por natureza já estávamos debaixo da maldição, encontrarem a casa ornamentada, mas vazia, como que pode uma casa ornada, ornamentada e vazia? É simples, é só você se lembrar das fachadas. Existem lugares que você se assusta quando você vê uma boa fachada. Você vê o que se chama de envelopamento, né? Eu envelopei a minha empresa. E eu não estou criticando ninguém aqui não. Mas eu já me escandalizei. Há tempos atrás eu dizia que eu fui pregar num lugar, e eu já tinha um ano que eu não voltava naquela igreja, e eu sabia muito bem da escassez do bairro, da dificuldade daquela igreja, da dificuldade financeira, das lutas. Eu fui, mesmo assim, claro, eu tenho vários discípulos que estão em crescimento, se movendo. Quando eu cheguei, parei o carro, eu vi assim um lugar lindo, e o pastor veio todo animado. Eu falei: o que aconteceu, pastor? Ele disse: olha, nós envelopamos a igreja. Eu falei: olha, tá lindo mesmo, que envelope bonito, né? E eu fiquei na expectativa do que eu ia ver dentro, porque se fora estava daquele jeito, irmão, não é? Você vê uma casa aqui de fora, você vê jardim, você vê todo espaço. Eu falei: vou chegar lá dentro. Irmão, quando eu entrei, a glória estava pior do que a última vez que eu fui, 7 vezes pior. Porque pensa num banheiro sujo. Eu pedi para ir no banheiro, a porta já não trancava, a descarga não funcionava. A igreja, e não é uma crítica, é uma observação, e o discípulo meu, por ser discípulo, fez aquela pergunta que não devia fazer.
dizendo assim: apóstolo, você tem alguma coisa para me dizer? Eu falei: não. Imagina você na casa de alguém te fazer essa pergunta. Você fala: tá lindo, apóstolo, fala a verdade. Eu falei: então você senta. Você tem 1 hora para me ouvir? Eu falei: irmão, não envelopa a igreja, sendo que dentro está mal resolvido. Porque as pessoas vão entrar e levar um susto. Porque tem muita vida que é assim, é só uma fachada. Dentro está um sepulcro caiado. Está horrível. Lembre-se do tabernáculo. O tabernáculo tinha 7 cortinas. A última era do animal chamado texugo, a pele cinzenta. Quem olhava o tabernáculo de longe, gente, eu já fui numa réplica. Quando você for lá em Israel, eu quero te levar lá em Eilat. Tem uma réplica do tabernáculo. E tem a última cortina que, se você olha, você fala: meu Deus, é só isso? Porque ela é feia a princípio. Ela fica quase da cor do deserto. Ela é um animal, ela é o couro de um animal marinho que era usado ali para proteger e ficar fresco dentro do ambiente. Mas quando as pessoas entravam dentro do tabernáculo, as colunas todas revestidas de ouro, o altar de holocausto, tudo era simplesmente excelente. E era o contrário. O tabernáculo não era envelopado. Era o contrário, quem entrava levava um susto da beleza que estava lá dentro. Amado, se você quer surpreender, melhor assim. Isso não é para você ter uma estética feia, não. O que eu quero dizer é que às vezes as pessoas podem não dar muito por você, não valorizar muito quem você é, mas quem se assentar com você por meia hora vai levar um susto e falar: meu Deus, quanta riqueza que essa pessoa carrega dentro dela. Dá um amém pela fé, meu irmão, em nome de Jesus. Mas eu entrei nesse tema porque eu me lembrei agora. Eu me lembro que exatamente isso. Uma pessoa possuída por um demônio, ela só pode ser recorrente disso, se a casa estiver vazia. Casa vazia, casa que não tem propósito, casa que não tem sentido, casa que o Espírito Santo não habita. Então por isso não tenha medo, querido, porque o Espírito do Senhor está dentro de você, e nessa casa não cabe mais ninguém, só a presença de Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Oh, em nome de Jesus. Graças a Deus. A segunda coisa, o princípio do Goel. O que é o princípio do Goel? Essa palavra é uma palavra distinta, né, pelo menos, porque não é muito falada no meio cristão, mas ela é muito verdadeira na palavra de Deus. Assim como no Novo Testamento a palavra resgate, ela é usada alguns termos gregos, a palavra hebraica para esse resgate é goel. Essa palavra ela é mostrada em alguns lugares da Bíblia, são vários, mas em Jó 19, 25, Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Quando ele diz a palavra Redentor, ele está dizendo que o meu Goel vive. Agora, como que pode, ou que sentido tem essa palavra? Ele está dizendo: eu sei que o meu remidor, que o meu Goel vive. Essa palavra tem um sentido muito grande. Quando a gente olha essa palavra, ela vai nos remeter a um sentido que no hebraico significa que na tradição denota que um parente é que poderia resgatar uma pessoa que entrou nesse nível de escravidão. No Antigo Testamento, quanto ao povo judeu, a palavra resgate, ela nos leva em Êxodo capítulo 12, versículo 12, aonde nos mostra o período da Páscoa, que diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Essa narrativa aqui foi naquela madrugada que o povo judeu, o povo israelita sai da escravidão do Egito. Desde os homens até os animais executarei o que, igreja? Juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei. Quando eu vir o sangue, o quê? Essa palavra aqui é Pessá, que é a palavra Páscoa, que nós comemoramos uma vez ao ano, mas que a igreja celebra todos os meses aqui a ceia do Senhor, que é exatamente a mesa do Senhor, que nos lembramos do poder que há no sangue. Passarei é Pessá. Pessá significa tropeçar,
passar por cima. Imagina a maldição, a praga vindo, acabando com todos, entrando nas casas, matando os primogênitos de todos os egípcios. Mas quando chegava na casa de Israel, não era porque eles eram da nação de Israel, não por isso, mas é porque o sangue do animal foi colocado no umbral da porta, aonde eles olhavam e tropeçavam, passava por cima. Páscoa, Pessá, e não atingir aquela casa. Por isso, quando você toma da ceia, como vai tomar hoje, você está se lembrando e glorificando a Deus, porque praga alguma chegará na tua tenda, porque demônio algum pode chegar dentro de você, porque ele pode até vir com opressão, com obsessão, com muitos níveis de cadeias contra você, mas ele tropeça, bobo, ele não vai conseguir entrar, porque tem o sangue do Cordeiro no umbral da tua porta. Ei, dá um glória a Deus aí, irmão. Celebra por isso em nome de Jesus. Só que quando fala sobre Goel, está falando sobre o preço de soltura, sobre o resgate. A base do Goel está em Levítico capítulo 25, versículo 48. Quem está aprendendo hoje, diga amém. A base está aqui em Levítico dizendo assim, preste atenção, por que eu disse que a palavra que o apóstolo Paulo usa lá em Gálatas, ela tem a ver com o resgate, e por que Jesus Cristo é o meu Goel. Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Quem é? Uma pessoa que se endividou tanto. Lembra daquela história de uma viúva que tinha uma dívida, que ela disse assim: se eu não pagar essa dívida, quando os credores voltarem na minha casa, eles vão levar meus 2 filhos como escravos, porque era comum na época. Eu não tenho como pagar, então meu filho vira escravo. Eu não tenho como pagar, eu me torno escravo. A Bíblia está dizendo assim: depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Olha quem pode resgatar: seu tio, um primo, resgatará. Ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se lograr meios, ou seja, ele mesmo conseguir, se resgatará a si mesmo. É muito difícil, hein? A pessoa conseguir dinheiro para depois sair. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele, até o ano do jubileu, que representa 50 anos. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Um jornaleiro é alguém que trabalha um dia, uma jornada de trabalho. Essa jornada, ele tem um preço a se pagar. Alguém que está vendido ou se vendeu como escravo, ele vai pagar a dívida dele com o próprio trabalho como jornaleiro. Ou seja, alguém que trabalha um dia de jornada. Uma pessoa pode ficar escravo uma vida, mas havia o momento do jubileu, que representa 50 anos. Toda vez que chegava o ano do jubileu, querido, se uma pessoa comprou um terreno de alguém, uma terra de alguém, e 30 anos depois entrou o novo jubileu, o filho daquele dono que vendeu a terra podia reclamar e dizer: olha, a terra do meu pai tem que ser devolvida para mim. Por isso que havia o ano do jubileu, que era devolvido a Israel as terras. Até hoje em Israel ninguém é dono do terreno. Na verdade, tudo pertence como se fosse ao governo, aonde eles usufruem daquele território. Mas olhe lá, em Israel se tem essa prática não só para a terra, mas para escravos também. Então, se o ano do jubileu está chegando daqui a 10 anos, significa que aquele território que eu estou comprando, eu vou usufruir só 10 anos, então ele não é tão caro assim. Da mesma forma, está dizendo que o escravo tinha um preço baseado até o tempo do jubileu. Mas olhe para mim, qualquer pessoa podia ir lá e resgatar aquela pessoa escravizada nesse aspecto aqui? Não. Alguém podia comprar um escravo para trabalhar para ele, mas alguém que ia libertar um escravo para ele ser livre a vida inteira, só se fosse alguém do mesmo sangue, um Goel. Assim como Boaz foi para Ruth. Boaz foi para quem? Era necessário, porque na lei, quando uma mulher ficava viúva, quem se casaria com ela? Se ela não tivesse tido filhos, ela casaria-se com o irmão mais velho, e aí sucessivamente até o mais novo, da mesma casa, para que mantivesse a continuação daquela família, daquele sangue. A grande questão é que Ruth, ela não tinha ninguém.
Então Boaz entrou como seu Goel, como aquele que resgatou a vida dela. Quando esse termo é usado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e principalmente no Novo, quando se fala sobre a nossa libertação, Jesus Cristo, querido, Ele tornou-se o nosso Goel. Muita gente acha que todo ser humano é filho de Deus. Não, todo ser humano é criação de Deus, é criatura de Deus. Inclusive em João 12 diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, o que é a igreja? Filhos de Deus. Então filho é só quem confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então olha que coisa tremenda. Para que Jesus pudesse ser o nosso resgatador, Ele faz de você família de Deus. Quando você confessa Jesus, você entra na família de Deus. E o resgate dele então torna você liberto de toda a cadeia do inferno. E aí diz, assunto encerrado. Não há mais como Satanás acusá-lo. Quando o diabo vem contra a sua vida, tentando recuperar o processo antigo, Jesus vai lembrar para ele, joga na cara dele e diz, não, eu sou o resgatador dessa vida. Ele é o vi e dá sua vida em resgate de muitos. Você percebe que Ele veio para servir e ser o meu Goel, o meu resgatador. 1 Coríntios 1,30 diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aqui diz também em Efésios 1,7, e é bom você entender como a Bíblia está lotada de textos confirmando essa verdade, no qual temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então é aqui que eu entendo uma coisa: o Deus da criação tornou-se o Deus da cruz. Aquele, querido, que criou todas as coisas, Ele se faz maldição por minha causa. Alguém diz que se a Bíblia pudesse ser resumida em uma só palavra, sabe qual seria a palavra? Redenção. Se você pegasse lá do Gênesis, os 66 livros que tem a Bíblia, e chegasse até o Apocalipse e dissesse, resuma tudo isso em uma única palavra, a palavra é essa: redenção. A palavra é essa porque não dá para se explicar essa graça de alguém pagar uma dívida que não era dele, e pagar por completo, se colocando em teu lugar. A palavra significa que Ele se colocou em seu lugar, Ele substituiu você, Ele tomou sobre si tua doença, Ele tomou sobre si todo o teu pecado. É interessante porque quando a gente lê, entende esse termo, a pergunta é, mas para quem Jesus pagou? Para Deus. O diabo não pegou esse dinheiro, essa conta, ele não tomou a vida de Jesus. É porque Deus é justo, Deus é. Por mais que você tente tratar Deus emocionalmente, aprenda um princípio, querido. Em Filipenses diz que Ele não poupou nem o seu próprio filho. Agora, como que Ele não poupa nem o seu próprio filho? Porque o texto está dizendo que um dia Jesus inclusive disse, Pai, se possível, passa de mim, quem lembra? Esse cálice, porque o sofrimento era tão intenso na cruz que Ele está dizendo, Pai. Foi um momento em que Jesus se sente abandonado, apóstolo, mas o Pai abandonou o seu próprio filho? Sim. Essa é a resposta. Porque quando o pecado da humanidade, o teu pecado, foi absorvido por Ele, Ele perdeu a comunhão com o Pai. E Ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Que são textos que eu e você, ou a maioria, conhece. Agora, irmão, um Cristo que todo tempo falava com Deus como Pai. Vai na Bíblia antes disso e vai descobrir que todo tempo Jesus orava ao Pai, falava com o Pai, Ele se referia ao Pai, mas quando Ele estava na cruz, Ele chamou de Deus. Imagina você ter o seu pai e que hora você fala, não, aqui acho que Ele está meu patrão, acho que aqui Ele está o Deus. Por quê? Porque Ele percebeu que naquela hora, Deus, o Pai, estava agindo como Deus, que não podia retroagir, para que se cumprisse as Escrituras, para que a justiça fosse feita, para que o preço fosse pago. Mas Satanás ocorreu um erro muito grande. O salário do pecado é a morte.
Mas Jesus, ele estava nessa terra por 33 anos sem nunca ter pecado. Ele foi concebido sem pecado, ele viveu sem pecado e ele morreu sem pecado. Por isso o inferno perdeu, porque quando Jesus foi morto na cruz, havia uma festa no inferno. E isso é muito claro quando lemos em Colossenses que ele expôs o diabo publicamente na frente de todos os demônios. Eu cito isso por dezenas de vezes em algumas das minhas mensagens, porque todo crente tem que saber disso, que quando Jesus foi morto, ele desceu para o inferno como todo mundo descia, mas as cadeias do inferno não conseguiram prendê-lo, porque não havia nenhum pecado sobre ele. Pode celebrar, meu irmão, pode glorificar em nome de Jesus, dá glória a Deus em nome de Jesus. E a grande questão é que Jesus então, ele é morto sem a legalidade da morte. E por isso quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele nos dá a vitória, nos dá a salvação. E o assunto foi encerrado. Satanás, que achou que tinha enganado o céu, porque ele diz, Deus morreu. Mas ali estava Jesus Cristo, um homem que se faz, um Deus se faz como homem, mas que ao morrer na cruz do Calvário, foi injusto, porque ele não havia pecado. Por isso a autoridade dele sobre a morte. E a pergunta foi a mesma: ó morte, onde está, ó morte? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi vencido na cruz do Calvário. Agora, irmão, o assunto foi encerrado, a página foi virada, o livro de Atos foi fechado, ninguém mais abre esse processo, não tem mais nada que Satanás possa fazer. Então decida viver uma vida pela fé, crendo na palavra que te libertou, crendo no evangelho da verdade, que hoje você possa, quando tomar a Santa Ceia, você possa dizer, meu Deus, eu estou longe do Senhor, porque eu quero, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me aproximou, o Senhor me deu vitória sobre o pecado. Se há algum vício, pecado, se há alguma obsessão, possessão, aliás, um nível de sofrimento que vem acharcando a tua vida, que em nome de Jesus você diga hoje, através do sangue do Cordeiro, eu fui liberto, eu fui comprado por Deus, Ele pagou toda a dívida, Ele absorveu sobre Ele. E lembre-se, a Páscoa, a ceia, é o grande sinal de que onde está o sangue do Cordeiro, a praga vai tropeçar, tropeça, passa por cima, vai passar por você, mas não vai chegar até a tua casa, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Se ponha de pé nesse momento, querido. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele disse que eles foram redimidos, que houve uma redenção sobre eles, que eles foram libertos. Mas olha aqui para mim, só que com o passar do tempo, eles foram se tornando seculares, eles foram se tornando carnais, naturais, eles se esqueceram do poder da cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 1, eu quero ler esse texto antes da gente orar. Diz assim: ó Gálatas insensatos. Como que ele chamou a igreja de Gálatas? Ele falou, vocês são insensatos. E ele faz uma pergunta, ele fala, quem vos fascinou? Olha essa palavra, quem te enfeitiçou? Quem te encantou? Ele está dizendo que eles ficaram encantados com o mundo. As luzes de fora brilharam mais do que a luz da cruz. E ele está dizendo o quê? Olha, vamos continuar lendo o texto. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como o quê? Ele está dizendo, vocês estão se esquecendo da obra da cruz? Igreja de Gálatas, vocês perderam a direção? Vocês estão trabalhando na força do braço, da mente, vocês estão buscando ajuda mental, emocional, vocês estão tentando explicar o inexplicável. Vocês não estão se lembrando que Jesus resgatou, que Jesus morreu na cruz do Calvário? Mas ele usa um termo que me assusta, porque
esse texto ele é muito atemporal, é para hoje. Ele está dizendo: quem cantou você? Quem fascinou você? O que aconteceu que você voltou depois de alguns dias e você não consegue ver mais a obra da graça de Deus na tua vida? Eu acho que esse texto faz a gente pensar um pouco de como você se relaciona com Deus. Porque existem coisas lá fora que estão fascinando, que estão encantando, enfeitiçando, que estão cegando o teu entendimento. Olhe para a cruz, olhe para... Porque, querido, por mais esforço que você faça, você não pode se salvar. Por mais disciplinado que você seja, você não consegue sozinho. Você precisa depender da cruz de Cristo. Por mais que você tenha tanta certeza de que você é uma pessoa correta, e parabéns por isso, você não vai vencer sozinho. Não se fascine achando que você vai conseguir pela obra da tua mão. Não. O religioso, querido, ele se gaba de uma coisa: pelo esforço que ele faz, pelos quilômetros que ele andou, pelo tanto que andou de joelho, pelo tanto que se sacrificou. A religião, a lei, ela provoca isso na pessoa, como se a atitude dele fosse fundamental. Mas a salvação, irmão, lembre-se, eu vou repetir, vou te falar, é pela graça. Não há nada que você possa fazer que possa levar você a Deus, a não ser reconhecer que Jesus Cristo é aquele que absorveu toda a sua dor e enfermidade e quebrou todas as cadeias. Cuidado, Paulo está dizendo: o que aconteceu? Vocês estão fascinados pelo mundo, fascinados por tantas novas ideias, mas Jesus Cristo, a cruz do Calvário, todos os dias quando eu me lembro disso, pode ser até um dia que eu estou ali mal, eu me lembro: Jesus Cristo pagou o preço por essa minha agora tristeza que eu estou vivendo. Por isso eu quero orar por você hoje, porque quando a gente se assentar à mesa, ou seja, tomar do pão e do vinho, você possa dizer: meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado pela obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o assunto foi encerrado na cruz do Calvário. Obrigado porque todo escrito de dívida que ele é contra nós foi cancelado na cruz do Calvário. Obrigado que o Senhor tomou sobre si toda a minha dor, toda a minha enfermidade. O castigo que me traz a paz está sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras, meu Deus, eu fui sarado. Obrigado pelo sacrifício vicário, que significa que o Senhor é o meu substituto. Obrigado por ser a minha propiciação, porque o Senhor é a tampa que está à minha frente, como a porta com o sangue que não permite que a praga chegue até mim. Obrigado pela redenção, porque o Senhor pagou o preço. O Senhor desceu no mercado de escravos, e o Senhor foi lá e me comprou, quebrou as maldições da minha casa, da minha vida, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor já me libertou. A obra já aconteceu, não vai acontecer. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre os teus filhos que essa tarde ainda vive subjugado por cadeias da alma, que não consegue, ó Deus, romper na sua vida. Meu Deus, no nome de Jesus, Tu que és a nossa Páscoa, Tu que és aquele que colocou sobre nós o Teu nome, Tu é aquele que é o meu Goel, aquele que veio como meu resgatador. Eu declaro sobre esta igreja aqui reunida libertação, libertação. Eu declaro toda a cadeia do inferno caia por terra em nome de Jesus. Ah, Deus, que há um caminho perfeito que o Senhor está nos conduzindo. Assim, meu Deus, eu te agradeço. Assim eu te louvo, porque Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Se você recebe, dá um glória a Deus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.